Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Pampa News. A tecnologia faz parte do nosso dia a dia, mas o que acontece quando os aparelhos eletrônicos deixam de funcionar? Em São Borja, iniciativas buscam facilitar o destino adequado desses materiais. Confira na reportagem. Sabe aquele computador antigo ou celular quebrado que a maioria das pessoas tem em casa? Eles não podem ser descartados no lixo comum, pois são considerados resíduos eletrônicos. Quando descartados de forma incorreta, podem contaminar o solo e a água. Em São Borja, a prefeitura realiza o recolhimento desses materiais. Recebemos tudo que é tipo de eletroeletrônicos, da geladeira, fogão, impressora, celulares, computadores, televisões, inclusive aquelas antigas que o pessoal sempre procura para descarte, as de tubos, né? E tudo que é tipo de produto de eletroeletrônicos que vai na tomada, nós recolhemos. No município, existem iniciativas que buscam intensificar os cuidados com o meio ambiente. É o caso de um grupo de alunos do Instituto Federal Farroupilha, que criou um projeto a partir de um problema identificado na cidade. Inicialmente, nós realizamos uma pesquisa com a comunidade externa e verificamos que 90% dos respondentes não conhecem os pontos de coleta de lixo eletrônico do município. Então a gente fez um site para conscientizar, para informar onde ficam os pontos de coleta e também criamos a parte do hardware, né? No caso a lixeira, que seria uma geladeira descartada, para aumentar o número de pontos de coleta que tem aqui em São Borja. O site conta com informações sobre o projeto, orientações sobre o descarte correto do lixo eletrônico, explicações sobre o que pode ser considerado lixo eletrônico, um mapa com os pontos de coleta e uma pesquisa realizada pelos próprios alunos. O Brasil é o quinto maior produtor de lixos eletrônicos do planeta. O país produz cerca de 2,4 milhões de toneladas de resíduos por ano. Mas por que as pessoas produzem tanto lixo eletrônico atualmente? Existe um modelo de crescimento das empresas que leva a essa obsolescência. Então, ela pode ser de 4 tipos, por exemplo, pode ser a de hardware, quando o hardware é programado para falhar e para durar pouco tempo, de software, que aí tem exemplos, por exemplo, da Apple e da Samsung, que foram processados por diminuir o desempenho dos seus aparelhos no software, ou por não conseguir atualizar, enfim, mesmo que o hardware esteja bom, o software não é atualizado. Então, pode acontecer isso. Também tem a obsolescência percebida, que é quando marketing, as empresas acabam lançando produtos todos os anos, fazendo com que o consumidor ele ache que, pô, olha, eu preciso de um telefone novo, eu preciso de um programa novo, quando na verdade não precisa, né? Com a obsolescência dos aparelhos e a troca cada vez mais frequente dos equipamentos, o descarte desses materiais passa a fazer parte da rotina. Iniciativas como a dos estudantes mostram que a educação e a conscientização podem fazer a diferença. O 18º CIEP, Salão de Inovação, Ensino, Pesquisa e Extensão da Unipampa, está chegando, com o tema Territórios de Saberes, Mulheres, Ciência e Ancestralidade. O evento ocorre de 6 a 8 de outubro no campus Jaguarão. A inscrição para participar do evento como ouvinte está aberta até o dia 6 de outubro, exclusivamente pelo Sistema de Eventos Institucionais. Para se inscrever, acesse o QR Code que aparece na tela. As temperaturas mais altas durante a semana têm tornado os dias mais agradáveis em São Borja. Vamos conferir com a Vino PN, nosso quadro que utiliza a inteligência artificial, como ficam as temperaturas para os próximos dias. Olá! A sexta-feira e o sábado serão acompanhados de chuva fraca. A temperatura mínima da sexta e do sábado será de 17 graus. As máximas vão ficar entre 29 e 19. No domingo, a chuva fraca continua. A temperatura mínima prevista é de 15 graus e a máxima de 17. Durante a segunda-feira, a possibilidade de chuva permanece. A mínima para o último dia do mês de agosto será de 15 graus e a máxima de 17. Na terça, a previsão é de chuva isolada e ventos que podem chegar até 30 km por hora. A temperatura mínima será de 12 graus e a máxima de 20 graus.
Já na quarta e quinta-feira, teremos a previsão de sol, com temperaturas mínimas de 9 graus e máximas de 20 graus na quarta e 23 na quinta. A Vino PN dessa semana fica por aqui. Acompanhe as plataformas de mídias sociais no @Pampa News. Até semana que vem! Com a chegada das temperaturas mais baixas, alguns hábitos dentro de casa também mudam. Banhos mais quentes e demorados, aquecedores ligados por mais tempo e o uso de outros equipamentos eletrônicos podem fazer com que a conta de luz pese mais no bolso. Mas afinal, quanto esses aparelhos realmente consomem e como pequenas mudanças na rotina podem interferir no valor da fatura? Segundo dados das concessionárias de energia, entre os meses de junho e setembro, a conta de luz aumenta em média 20 a 30%. O pico nos gastos está ligado a hábitos indispensáveis para enfrentar as baixas temperaturas. Os principais vilões desses aumentos são o chuveiro elétrico e os aquecedores. Outro vilão que muita gente tem em casa é aquele aquecedorzinho, né? A gente pensa o aquecedorzinho pequeno daquele, mas ele também é um gasto bem elevado de energia, né? Que a gente fica, às vezes, horas com ele ligado ali, ele tem uma potência elevada. Então, eu diria que dos equipamentos, esses são os principais vilões. Mas será que a população percebeu esse peso a mais no orçamento? Sim, ultimamente eu reparei bastante o aumento da luz. Bastante. Sim, realmente veio uma diferença, um valor um pouco elevado no mês passado, no mês retrasado, aliás, mas já nesse mês parece que ela deu uma diminuída, mas ainda acima do padrão normal do meu consumo sempre. A cabeleireira Sabrina é um exemplo de quem tomou um susto ao abrir a fatura. Ela mora com o marido e o filho, e de 2 meses para cá viu os gastos com a energia quase duplicarem. A conta que veio mais alta foi a que será paga esse mês, né? Que veio já quase R$200 a mais. Então, veio muito acima, né? Mas, tipo, de 2 meses para cá, as contas já começaram a vir bem mais caras. Diante desse cenário, a dúvida que fica é: quais estratégias podem ser usadas para manter o corpo aquecido sem queimar o orçamento? Em relação à fatura de energia mesmo, né? Uma das opções do cliente é adotar placas solares, né? Como geração fotovoltaica, né? Mesmo que você não tenha calor, mas você tenha luz, né? Ela vai gerar igual. Então, o efeito é foto ali, né? São os fótons passando pela célula. Então, ele depende da luz e não do calor. Mesmo no inverno, um dia que tenha sol, mas não esteja quente, ele vai estar gerando energia. Isso é uma parte que também pode ser suprida ali na fatura, né? Outra preocupação que chama a atenção dos especialistas é a manutenção das redes elétricas das casas. Muitas instalações antigas não passam por revisão há anos e não suportam a demanda dos meses frios. Ao ligar 2 ou mais aparelhos ao mesmo tempo, a fiação esquenta por dentro das paredes, aumentando consideravelmente o risco de um curto-circuito. Eles são equipamentos que têm uma demanda de energia, uma corrente elétrica que passa pela rede muito elevada. Então, tem que tomar muito cuidado para a instalação elétrica ser compatível com esse equipamento. Então, a fiação ali tem que ter um diâmetro adequado, né, para a utilização daquele equipamento. Para as famílias, o período de inverno impõe um dilema financeiro inevitável. Mesmo com a alta expressiva nas tarifas, o uso da energia para o aquecimento básico da casa permanece no topo das prioridades do orçamento. Vem uma conta de luz muito alta que a gente tem que encaixar ali e tem que pagar, né? Porque conta de luz é o essencial, né? As eleições estão cada vez mais próximas de acontecer. Por isso é importante ficarmos atentos às práticas indevidas nas campanhas eleitorais. Você sabia que agora você, cidadão, pode denunciar essas irregularidades? Conheça o app Pardal na reportagem a seguir. A menos de 2 meses das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral torna disponível a ferramenta Pardal, um aplicativo da Justiça Eleitoral que permite ao cidadão denunciar infrações e irregularidades nas propagandas eleitorais. A iniciativa busca tornar os eleitores fiscais das propagandas políticas. Com o aplicativo em mãos, o usuário deve iniciar o login através da conta Gov, que deve ter a verificação em 2 etapas.
ou seguir o passo a passo do app para logar com o e-título. Em seguida, o denunciante deve relatar a irregularidade presenciada e um agente automatizado fará uma classificação preliminar das ocorrências, que pode ser confirmada ou modificada pelo declarante. O aplicativo ainda solicita a incorporação de fotos, vídeos, áudios e endereços eletrônicos quando se tratar de irregularidade na internet. No caso da queixa não se enquadrar ao escopo do sistema, ela será direcionada a outros canais apropriados. Bom, é sempre positivo, né, a gente ter a participação do eleitor, mas sempre precisa lembrar, né, que o eleitor ele precisa estar ciente do que vem a ser uma propaganda irregular ou não, né? E aí ele pode utilizar então essa ferramenta. E o TSE ele busca então vedar o abuso eleitoral, o abuso de poder econômico. Não pode o candidato simplesmente por ele ter mais recurso ele fazer propaganda da forma como ele bem entender, né? Isso é proibido. As denúncias são enviadas à Justiça e aos cartórios eleitorais, podendo virar processos administrativos, multas ou orientações de regularização da campanha de partidos e candidatos flagrados fazendo propaganda irregular. Para evitar o uso indevido da ferramenta, o TSE exige que o delator se identifique com o nome e o CPF, informações que serão mantidas em sigilo. A ferramenta entrou em vigor em 16 de agosto, com o início da campanha eleitoral, e até o momento já registrou mais de 5.000 denúncias em todo o território nacional. Para baixar o aplicativo, escaneie o QR Code que aparece na tela ou busque por app Pardal na loja de aplicativos do seu celular. Agosto Lilás. O mês tem propósito de conscientizar a população sobre a violência contra a mulher, que vai muito além da agressão física. Antes do primeiro golpe, existem sinais invisíveis de controle, chantagem e isolamento. A reportagem de Pauline Gonçalves mostra como a identificação desses primeiros alertas e o apoio da rede humanizada em São Borja é fundamental para quebrar o ciclo de abuso. Ninguém acorda em um relacionamento abusivo da noite para o dia. A violência doméstica não dá avisos escancarados no começo. Ela se instala aos poucos, de forma sutil e disfarçada de cuidado. Começa com o controle do celular, o comentário velado sobre a roupa, o afastamento gradual dos amigos e da família. Quando o primeiro grito ou a primeira agressão física acontecem, a teia da manipulação psicológica já está armada há muito tempo. Essas relações não começam já violentas, né? Então, muitas vezes a mulher já está, né, numa dependência emocional, então tem todo um contexto ali, né, de vínculo com a pessoa que ela está vivendo esse relacionamento. Então, ela nem sempre já vai começar de uma forma mais explícita. E muitas vezes a mulher começa a duvidar dela mesma, né? Não, mas será que é isso mesmo? De repente estou exagerando. Então, às vezes ela é difícil de identificar inicialmente, né? Mas é bem importante ir se atentando a alguns sinais, porque a tendência é que esses comportamentos vão aumentando de intensidade, frequência e de gravidade também. Com a mente desgastada e sem uma rede de apoio por perto, identificar que se está vivendo um crime torna-se uma tarefa dolorosa. O perigo é ainda maior quando a violência se torna algo familiar. A história de Érica e Candinha, mãe e filha, retrata uma dor que atravessou o tempo. O ciclo do relacionamento abusivo passou de geração para geração, repetindo padrões de silêncio e de controle dentro da própria casa. Romper essa herança invisível exigiu coragem para enxergar que o que viveram não era amor. Essa relação durou quase 7 anos. E no início foi muito lindo, assim, a pessoa educado, carinhoso, era a pessoa mais doce que eu tinha conhecido na minha vida, né, porque ele, coisas que era ruim na minha vida, tipo, eu era novinha, não podia sair, ele falava, mas você é linda, você tem que sair, porque tua família tá te prendendo, isso é errado, não pode, tipo, para me virar as costas para minha família, e foi o que eu acabei fazendo, não tinha cabeça, vim embora de outro estado, vim de São Paulo aqui para São Borja, morar com ele. Depois de 1 mês, aí começou a violência. Até então eu achava que poderia ser ciúmes, eu não podia soltar o cabelo, não podia colocar um vestido, uma roupa, uma sandália, tipo, chegar um carteiro para entregar uma carta na minha mão, eu ia pegar e aí já era motivo para apanhar, e aí eu acabei engravidando, já estava grávida,
e eu queria sair fora, já estava assustada, mas não tinha como, não, ele não permitia. Eu vi assim que não tinha como ter, não era uma família, né? Eu assim tinha essa obsessão de uma família, eu achava que a gente tinha que ter uma família, mas uma família não é assim, né? Onde tem violência, onde as crianças presenciam violência, né? Em São Borja, o enfrentamento a essa escalada silenciosa ganha força na união entre o acolhimento institucional e a mobilização comunitária. Na Polícia Civil, a Sala das Margaridas foi criada justamente para mudar a porta de entrada da denúncia. Um espaço reservado longe da movimentação tradicional da delegacia, pensado para garantir a privacidade e a dignidade da mulher ao relatar abusos que muitas vezes nem deixam marcas na pele. Esse espaço tem uma grande função, né, uma função social importantíssima, suprindo a necessidade das delegacias, como nós não temos delegacias da mulher suficientes, ter um espaço como a Sala das Margaridas é importante, né, para que as mulheres se sintam seguras, acolhidas, sejam retiradas do plantão da delegacia, onde estão várias pessoas registrando crimes diversos, né, então elas se sentem mais seguras, eu acredito. Mas a proteção não se encerra no registro da ocorrência. A reconstrução da autonomia e da autoimagem dessa mulher depende de um abraço social contínuo, papel desempenhado por grupos que atuam na linha de frente do apoio local. O nosso foco é efetivamente a prevenção, a orientação, a união, a valorização da importância da sororidade, da irmandade entre mulheres, ou seja, o ouvir sem julgamento, de estender a mão, de puxarmos sempre umas às outras para cima, obviamente. Perceber os sinais invisíveis é o passo mais difícil, mas é também o mais decisivo para interromper o ciclo da violência. Identificar o controle antes que ele se transforme em lesão salva vidas. Romper o silêncio não significa caminhar sozinha. E em São Borja, a rede de apoio existe para acolher, proteger e mostrar que há sim um recomeço seguro do outro lado. Acorda porque ele não muda. Eu achava que ele ia mudar quando nascesse a segunda filha, piorou. Eu achava que quando tivesse a formaturinha do pré, ele ia mudar. Não muda, ele não muda nunca. A pessoa doente, ela nunca vai mudar. Ela vai mudar só a vítima. Se você ou alguém que você conhece está vivendo um relacionamento de controle e opressão, ligue 180 ou denuncie diretamente na Delegacia de Polícia de São Borja. E o programa de hoje fica por aqui, junto com a minha contribuição para este projeto. O Pampa News é um lugar onde realizei sonhos e cresci como profissional. Cada pauta pensada em você que nos assiste faz parte da minha trajetória. Sou imensamente grata por conseguir ter vivido isso tudo e ter compartilhado experiências com pessoas incríveis. O agradecimento especial é para a minha família, que sempre me prestigiou, e para a nossa coordenadora, Roberta, que além de professora, se tornou uma grande amiga e inspiração. Vida longa ao PN. Pampa News, jornalismo audiovisual que forma e informa. Obrigada pela sua audiência.